E aí, galera? Adorei, João. Só falta você. Eu sou seu pai. Agora sim, tudo bem? E aí? Você tá Todo bem, mundo meu se pai? cuidando aí, né? Todo mundo se cuidando. Eu tô sem minha máscara aqui, cara. Ó, não João, façam o que eu faço. Eu vou tirar a máscara, hein? Por favor, hein? Por favor. rapaz, hoje eu estava conversando com alguns amigos, eles estão impressionados como o Rio de Janeiro as pessoas estão andando sem máscara para cima e para baixo, como se não estivesse acontecendo absolutamente nada no planeta, cara. Tá bravo, né? Tá bravo, cara. Não podemos vacilar, temos que fazer esse esforço aí até a hora das coisas começarem a virar, né? Parece que a vacina está chegando aí, a Anvisa já liberou uma medida provisória, o governo de São Paulo já está peitando para fazer acontecer uns 2, 3 meses mais cedo, então é só ter paciência, continuar igual e seguir para frente. É isso aí. Vamos Baroni, lembrar olha só, das coisas boas da pandemia que foram as lives aqui do Clube Big Beatles. Eduardo, você está de parabéns, cara. Impressionante como é que alguém pôde fazer essa sequência de lives com pessoas sensacionais, aí muito assunto sempre. Você é um cara que sabe entrevistar todo mundo, sempre, né? A entrevista depende do entrevistador, né, cara? Senão não mas rende. eu tive um incentivo inicial e muitos amigos ajudando. O incentivo inicial foi de Alcione, pessoa que você conhece bem, que domina a minha vida, que manda, vai para a esquerda, vai para a direita, e os Patroa. amigos como você, que me ajudaram muito. Mas olha, hoje eu preparei uma surpresa para você. Opa! Eu não vou fazer uma pergunta para você, não vou fazer nenhuma pergunta. Eu pedi para que amigos nossos fizessem pergunta para você. Opa! E, e eu tenho perguntas Vai dos. ser um, Eu vai ser um considero tal de os. puxa-tapete aí, né? Olha só quem tem aqui, presta atenção. Mamão do Azimuth, Japinha, Netinho dos Incríveis, Juba da Caramba. Blitz, Cláudio Infante, Mário Fabre, baterista dos Titãs, Felemos, Capital Inicial, Norival D'Angelo, do Roberto Carlos, o Eli Rodrigues, do 14 Bis, o Guto Goff, do Barão Vermelho, Robertinho Silva, Gel Fernandes, do Rádio Táxi, Charles Gavan, Carlos Caramba. Bala, Gustavo Schroeter, da Cor do Som, Otávio Monteiro, The Fevers e Paulinho Fonseca, do J Quest, tá certo? E ainda Caramba. tá faltando um aqui, que é o Haroldo do Skank. Ferrete. Haroldo Ferrete, pô. O Haroldo, o Haroldo mandou também. Então, Pô, cara, é quem é que você, emocionante. quem é que você, eu pedi, todos, tecnicamente, eu não tenho como pegar o áudio das pessoas e botar aqui, eu não tenho esse domínio técnico. Então eu transcrevi todas as perguntas, estão aqui ao meu redor. Quem é que você quer que pergunte primeiro? Pô, Eduardo, embrulha e manda aí, cara. Agora não tem Japinha. jeito. Japinha fez a seguinte pergunta: como você se sente sendo influenciador de toda uma geração posterior de bateristas no Brasil? Eu aprendi muita coisa tocando o Passo de Lui de cabo a rabo quando eu tinha 11 anos de idade. Caramba. Olha, o Japinha é um cara que representa a geração dos 90 aí, né? Como pô, o CPM virou uma banda, né, que representou o emo e tudo mais. Eu acho que vai ser uma rasgação de seda aqui, uma jogação de confete aqui gigantesca, porque todas essas Mas a pessoas que pergunta você falou dele é aí, objetiva. Como você se sente é, sendo influenciador de toda uma geração que veio depois de você? Isso é sério, é, bichão. pois é, cara. Como eu já te falei aqui, talvez eu vá me repetir aí nessas respostas todas, Edu, mas eu fico muito feliz de ver como pintou gente talentosa, como pintou gente que foi atrás do seu sonho, né? Com, com a realização de poder tocar, né? Eu venho de uma época onde era tudo muito difícil, cara. Foi tudo muito difícil. Ter uma bateria, ter um instrumento e poder aprender numa escola. Eu não tive esses privilégios. Eu fui metendo a mão na massa e encontrei pessoas especiais para dividir essa jornada, né, comigo, o Herbert, o Bi, o Zé Forte também e tudo. Mas, cara,
Eu acho que eu fico muito lisonjeado quando alguém, como o Japinha vem e fala isso em público, e acho que é uma sensação muito especial poder receber esse tipo de apreço de tanta gente, sabe? Eu já comentei aqui muito, acho que até na nossa live inicial, eu já perdi a conta também de quantas lives eu fiz esse tempo todo, principalmente com bateristas, e eu fico muito feliz de receber esse retorno e poder servir de inspiração para muita gente correr atrás dos seus próprios sonhos e das suas realizações, né? Então eu fico muito feliz, cara. A única coisa que eu posso dizer é que a lisonja é enorme, né? Então eu continuo aprendendo. A gente está aí, daqui a pouco os Paralamas vão fazer 40 anos de estrada, e quando eu vejo os caras como o Japinha aí tocando, outros bateras ilustres que estão aí despontando, um trabalho maravilhoso aí, os bateras do metal, os bateras do pop, os bateras mais requintados aí, Kiko Freitas, eu vejo muita coisa e aprendo muita coisa, né? Então é legal você sempre ter a mente aberta e poder continuar se inspirando e com motivação para ir em frente, né? Baroni, quem entrou aí foi a Janete. Então eu queria dizer para a Janete que eu estou com saudade dela e que logo a gente se encontra, tá? A gente vai jantar junto, bater papo. Vamos sim, comer Olha uma só como é muqueca que da são as boa. coisas. Boa. Japinha, que veio depois de você, e eu tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que veio antes de você. Netinho dos Incríveis. Eu gostaria de dizer para o Baroni que eu conheço, que eu não conheço pessoalmente. É um dos poucos bons músicos que eu não conheço ainda. Mas é o batera de rock brasileiro que eu mais admiro. O cara é fera, de verdade, de coração. Dê um abraço nele por mim. Isso é Netinho dos Incríveis. Esse aí Uma lenda, cara. a gente estava falando aqui de pirão e tudo mais, esse aí já veio com pirão há muito tempo, né? Cara, o Como é que é Netinho... isso, cara? Você recebeu uma referência, acabou de receber uma referência de um cara que veio depois de você, mas um sujeito que influenciou todo mundo, os Incríveis, esse cara vira e fala, porra, esse sujeito aí, tal de João Baroni, é foda. Isso é muito legal, cara. Pois é. Não, olha, o Netinho não me deve lembrar, mas eu tenho aqui nítido o dia que a gente se esbarrou muito rapidamente num bastidor de programa de TV, que era no programa do Chacrinha, e ele estava com o filho dele, que era uma daquelas boy bands, que eu não me lembro agora direito. Mas ele estava lá, cara, e a gente falou, né? O Herbert, pô, Netinho, dos Incríveis e tal. E ele é um cara, né? Pô, baluarte, né, do rock brasileiro e tudo. Então, é um motivo de muito orgulho aí. Obrigado pelo teu abraço aí, Netinho. E você é uma estátua do rock brasileiro, cara. Sabe quem mandou um recado para você foi o Charles Gavan também. Charles Gavan, ex-Titãs, o grande pesquisador, o grande homem, adoro Esse Charles. Compadre velho, ele é compadre velho. Charles falou assim, gostaria que fizesse... É verdade. Gostaria que fizesse uma resenha do álbum Passo do Lui. Não é apenas um dos melhores álbuns dos anos 80, como também um disco que tem um dos melhores sons de bateria, além da sua grande performance. Lembrando que Passo do Lui é estupendo, marcou nossa geração. Palavras de Charles Gavan para você. O que você fala rapidamente sobre o Passo do Lui? É um disco referencial dos Paralamas. O Charles foi no O do Borogodó aí, porque Passo do Lui, muita gente acha que é o nosso primeiro álbum, que foi o disco que realmente pipocou, colocou a gente na cena. E eu me lembro que foi uma questão assim de vida ou morte para a gente conseguir gravar um disco com um som bacana mesmo de bateria, um som legal, não só de bateria, mas, né, o contexto todo, né, a bateria tinha que ter realmente um lugar de destaque para a gente conseguir fazer o que tinha na nossa cabeça. Então a gente na época arriscou tudo e deu certo, né? Foi muito bacana o resultado
e dali a pouco, por conta desse álbum, a gente acabou no palco do Rock in Rio, né? Então, uma coisa levou a outra. Então, foi realmente um momento muito especial na nossa trajetória. O Passo do Lui, o Charles conseguiu aí pensar um momento aí muito especial. E o Charles, compadre antigo, somos amigos, eu já conheci o Charles na época que ele tocava no Ira, né? Aqueles idos de 83, o caramba. Charles é uma pessoa muito especial, um cara que sabe muito de música. Você pode pegar qualquer disco aí da tua coleção e ele vai saber a ficha técnica do disco inteiro, a ordem das faixas. O cara é um nerd. É um doente. Olha só, Carlos Bala, um dos mais importantes bateristas do Brasil, já acompanhou todo mundo, um mestre. Ele faz uma pergunta para você também. Ó, rapaz, só tem gente do bem te reverenciando aqui, cara. O pé de cachorro aqui sou eu, cara. Como foi o processo de formação dos Paralamas e onde tudo aconteceu? Aí ele completa. Acrescentando que essa é uma pergunta de um fã. Sou seu fã, Baroni. Quando você lançou a videoaula em VHS, eu comprei. Material lindo, bem gravado, puta show. Adoro você, Baroni. Você tem uma responsabilidade muito forte tocando. Você tem personalidade. Assinado Carlos Bala. Puta que pariu! Olha, o Bala é um outro referencial, né? O cara que gravou um monte de música importante que a gente conhece e nem sabe aí, do Djavan. O cara tinha uma assinatura também sonora, estilística. O Bala é um grande, grande mestre. Eu fico muito feliz aí com as considerações dele. Cara, o Bala, ele deve saber que os Paralamas se formaram aqui no Rio, né? Na verdade, quando a gente se encontrou acidentalmente na Universidade Rural, que é aqui perto, no Rio de Janeiro, e levou um ano para a gente se reencontrar e tocar numa espelunca que tinha aqui para levantar uma grana para gravar a fita demo para mandar para a Rádio Fluminense. Isso era no final de 82. As coisas aconteceram assim num fogo de palha. No final de 82, a gente gravou a fita demo, mandou para a Rádio Fluminense. Eu conheci acidentalmente o Bill Herbert, porque o Vital, que era o baterista, não foi lá na gig. Aí um amigo meu me levou lá para tocar bateria. A gente tocou sem nunca ter se encontrado antes. Foi uma jam, uma mega jam, né? E ficamos de nos encontrar de novo. Levou mais um ano, a gente se encontrou, fez um show de novo num bar lá na universidade. Aí começamos a tocar juntos, gravamos a fita demo para a Rádio Fluminense. E aí foi o marco zero mesmo do nosso momento aí pré-disco, né? Aí a gente gravou o compacto simples do Vital e Sua Moto na Odeon, no comecinho de 83. Aí gravamos o primeiro álbum, Cinema Mudo. Aí a gente considera assim o começo da trajetória mesmo profissional, era que a gente gravou o disco, né? Mas a gente tinha essa pré-história aí muito engraçada do jeito que os Paralamas se conheceram, né? Então foi mais ou menos isso aí, Bala. Olha só, eu tenho três grandes bateristas que fazem umas perguntas muito próximas, então eu coloquei os três na mesma folha. Olha lá, eu sou organizado, hein, meu compadre? Olha lá. Norival D'Angelo, do Roberto Carlos. Uau. O Eli Rodrigues, do 14 Bis, e o Gel Fernandes, do Radiotax. O Norival pergunta para você, deixa eu ler as três perguntas. Vou ler as três perguntas porque a resposta vai servir para os três. Oi, João, prazer poder fazer uma pergunta para você. Sou fã, quem está falando isso é Norival D'Angelo, baterista do Roberto Carlos. Norival. Oi, João, prazer fazer uma pergunta para você. Sou fã da sua banda maravilhosa, sou fã dos Paralamas, mas a minha pergunta não tem nada a ver com o nosso instrumento. Mas é que eu vi uma entrevista sua sobre os seus estudos da Segunda Guerra Mundial. E eu achei impressionante pelo fato de, quando eu era moleque, eu gostava de saber de tudo o que acontecia na Segunda Guerra. Como surgiu a sua afeição sobre estudos da Segunda Guerra Mundial? Quem perguntou isso foi o Norival D'Angelo, do Roberto Carlos. Aí o Eli Rodrigues, do 14 Bis, pergunta: por que a paixão pelos jipes da Segunda Guerra Mundial? Manda um grande abraço pro João. Sou fã dele. Olha só, bicho. Os caras são teu fã. Puta que pariu, hein? Gel Fernandes, do Radiotax.
Como não é comum a gente encontrar com pessoas tão interessadas por esse assunto, gostaria de saber como, onde, por quê, com quantos anos você tinha quando começou a se interessar por assuntos ligados à Segunda Grande Guerra. Gel Fernandes, Eli Rodrigues e Norival D'Angelo, 3 puta bateristas, seus fãs fazendo perguntas. Eli e Norival, pô, obrigado, queridos. Vocês são referência também, cara. E, pô, me lembro que eu vi um show do 14 Bis aqui no Teatro Carlos Gomes, aqui no Rio. Foi mais ou menos 81, 82. Ele usava uma baqueta que acendia. Não sei como é que era, se era pilha, se era fio. Sei que tinha uma hora que ele tocava lá com uma baqueta acesa, foi um negócio de louco. Muito bacana. E o Gel, então, pô, Rádio Táxi, pô. E o rei, né? Batera do rei, né, cara? Tá sentado no trono. Meus caras, meu negócio com a Segunda Guerra passa pelo meu velho, né? Que foi um pracinha da FEB. Meu pai foi para a guerra, como eu costumo falar, resumidamente, ele era um cidadão brasileiro comum que foi convocado, ele não era militar, teve que largar o violão, pegar no fuzil, né? E aí eu sempre tive esse interesse pelo tema, porque o meu pai não falava nada, e o fato dele não falar nada acendia o nosso imaginário, como se nosso pai fosse aquele herói dos filmes de guerra, né? Então eu fui me interessando desde pequeno pelo tema, meus irmãos mais velhos também, e tudo. E aí lá em casa eu montava aviãozinho, brincava de soldadinho, não sei o quê. Aí eu fui salvo pelos Beatles, quando comecei a gostar de Beatles, joguei os aviãozinhos fora, comecei a comprar disco e aprender inglês para entender as letras e tudo. Mas eu sempre gostei muito de assistir filmes, séries, ler livros a respeito. Então eu me lembrei muito dessa figura do ex-combatente brasileiro que é um pouco esquecida, né, na nossa história. E a gente tem um problema sério com a nossa própria história. Então eu comecei a me interessar um pouco, depois que meu pai morreu principalmente, sobre tentar resgatar um pouco, né, a história do soldado Silva, né, o resgate do soldado Silva, né? Então, no final lá em 99, 2000, eu comprei o Jeep da Segunda Guerra, restaurei, aí comecei a encontrar uns outros malucos que gostam do hobby, né? Aí a gente começou a fazer um movimento para valorizar os ex-combatentes, né? Isso há muitos e muitos anos atrás, né? E aí, quando eu vi, eu produzi 3 documentários sobre o Brasil na Segunda Guerra, para todo mundo entender essa história. Escrevi 2 livros sobre o tema. E aí continuo aí, paralelo aos Paralamas, eu tenho essa minha entrega para esse assunto que eu gosto muito realmente e tento botar isso dentro do nosso contexto histórico, né? O Brasil tem uma história muito rica, a gente tem que valorizar mais a nossa história e esse é apenas um dos muitos assuntos que a gente poderia valorizar mais para a gente se valorizar mesmo como um país, né? E como um povo, né? Que conseguiu fazer grandes feitos, e a participação na Segunda Guerra foi uma coisa importante, né, que ajuda a entender o Brasil de hoje e que a gente deveria, né, valorizar mais e tentar entender a nossa própria história, valorizar a nossa própria história. Maravilha, respondeu os companheiros. Agora eu tenho uma pergunta aqui de um cara que... Eu quero dizer o seguinte, que todas essas perguntas me chegaram, eu liguei para todos eles, mandei mensagem. Que trabalho! E eles mandaram perguntas pelo WhatsApp, mandaram falas, e eu fiquei muito emocionado pela alegria das pessoas em poder fazer uma pergunta para você, cara. Depois eu vou pegar isso e vou mandar para o teu WhatsApp para você ouvir, compadre. Obrigado. Uma forte pergunta que eu achei de um cara que eu tenho muito respeito, eu acho que a música brasileira também, que é o senhor Robertinho Silva. Robertinho Silva é um dos maiores e maiores mestres. Ele conta a seguinte história aqui, eu vou ler com calma para não me perder. Robertinho disse o seguinte: em 1979, eu já ouvi os Paralamas do Sucesso. De cara gostei da sua forma de tocar. Fiquei seu fã. Aí, em 1980, um belo dia, bateram na minha porta e quando eu abro, aparece uma pessoa de perna engessada. Naquele momento, não caiu a ficha que era você. Você perguntou, e aí, é aqui que mora o Robertinho Silva? Você completou, eu queria uma aula. Eu, Robertinho Silva, perguntei, por qual motivo você quer uma aula comigo? Aí você, Baroni, diz ele aqui, respondeu, é que a minha pegada da baqueta é feia.
eu queria que você me desse dicas de como é a pegada da baqueta da mão esquerda. Eu disse que tinha aprendido com o Jerry Krupa e que introduziu, inclusive, tambores na bateria. Eu repeti o que aprendi. Coloca uma bola de tênis na mão e quando tirar a bola da mão, a mão vai ficar na posição certa para segurar a baqueta. Mostrei também o encaixe da baqueta entre os dedos da mão esquerda. No final, o Baroni perguntou, quanto custa? E eu respondi, vou cobrar nada não, eu sou seu fã. Cara, isso é um relato de Robertinho Silva que termina dizendo assim, João Baroni, não esqueça de mim não. Ano que vem eu faço 80 anos. Eu posso ser seu avô. Cara, que incrível, incrível essa passagem. Pô, o Robertinho, cara, ele é um monstro, né? O cara sabe tudo, ele toca rindo, ele transmite aquele alto astral tocando, né? Um cara que tocou com verdadeiros gênios da música nacional, né? Gilberto Gismonti. E se eu fosse falar aqui, a gente não ia nem ter tempo aqui, cara. O Robertinho merece um longa-metragem naquele de 3 horas e meia. Mas essa passagem tem um ponto importante, que é o fato daquele moleque começando a tocar bateria, que não sabia nem segurar a baqueta direito, tem a humildade de bater na porta de um mestre e pedir para que ele ensine. Isso é uma aula que você está nos dando através dessa história, cara. Não, genial, genial. Eu não me lembro quem foi que me deu o telefone do Robertinho, não sei se foi o Paulo Braga, porque lá na Odeon, quando a gente começou a frequentar a gravadora, aquilo ali parecia uma repartição pública. A gente ia lá, tinha um pessoal ali na sala de convivência, tomando café, não sei o quê, um cara vendia sanduíche natural, não sei o quê. A gente ficava ali, um monte de gente conhecida, o pessoal do 14 Bis, o pessoal do Erva Doce, o Paulo Braga, enfim, o Dalto, um monte de gente. A gente parecia uma escola ali. Então, acho que foi o Paulinho Braga que me deu o telefone do Robertinho Silva. Eu só sei que acabei lá na casa dele, lá na Barra da Tijuca. Eu voltei lá umas 2 ou 3 vezes, né? Mas ele sintetizou bem esse momento aí, dessa busca pelo Cavaleiro de Jedi lá, pelo Mestre Jedi. E o Robertinho, cara, é um verdadeiro deus da bateria. Ele é o nosso Art Blakey, assim, um cara que realmente sabe tudo de samba, de jazz, de rock. Pô, já tocou com todo mundo aí, cara. E até hoje ele tem essa jovialidade. É impressionante isso. O cara tá com 80 anos, mas parece que tem 25, pô. É verdade. Então é o coração mesmo que manda. Você já viu minha foto com o Art Blakey? Eu já te mostrei minha foto com o Art Blakey. Sim, com o macacão, é claro, né? Porra, pelo amor de Deus. Haroldo Ferretti. Haroldo Ferretti do Skank também manda uma pergunta para você. Grande compadre. Olha que timão que tá aí. João, talvez vocês sejam a primeira banda brasileira a ter uma carreira internacional. Por exemplo, são como deuses na Argentina cantando em espanhol e em português. Qual foi o momento da carreira e como foi essa iniciativa de uma carreira internacional? Como isso se deu? Vocês ainda fazem muita coisa fora do Brasil. Um grande abraço do fã Haroldo. Pô, Haroldo, maravilha, cara. Quando a gente junta Paralamas e Skank é sempre uma alegria, cara. Pô, e olha, eu diria que o Skank talvez tenha ido mais longe que os Paralamas em matéria de carreira internacional, porque os caras também botaram as músicas aí como hits, né? Planetários, né? Então, a gente começou a nossa tentativa de transpor as fronteiras do Brasil, começando aqui pela Argentina, né? Em 1986, a gente foi fazer um show lá com a Blitz, né? Acho que até outro dia desse eu encontrei com o Juba, a gente lembrou muito, né, dessa ocasião. A gente foi fazer um festival lá em aquela cidade lá, Córdoba. E aí, quando a gente chegou lá, aí conseguimos um show no subúrbio de Buenos Aires, só os Paralamas, depois desse festival. E a gente começou a ver a cidade com uma cena de rock, uma cena de música pop muito forte, muito inspiradora.
E o Herbert ficou bolado com aquilo, falou, pô, que sensacional. Aí a gente começou a, sempre depois desse show, né, desse show em Buenos Aires, no Suburbão lá, a gente ficou de voltar lá, porque a gente adorou aquilo tudo. Então a gente foi se inteirando do que estava acontecendo, passamos a conhecer uma boa parte da cena, né, musical argentina, moderna. E aí foi um trabalho de formiga. Ao longo dos anos a gente foi voltando, aí começamos a gravar discos especificamente para o mercado latino, gravando em espanhol. E a gente conseguiu, ao longo dos anos 90, fazer uma segunda vida, vamos dizer assim, nos países latino-americanos, do México até o Chile. A gente fez muito show, frequentava as paradas e tudo mais. E aí, até hoje, eles têm uma lembrança da gente, né? Principalmente na Argentina, no Chile, Uruguai. A gente é meio local, a gente fica muito feliz que foi um trabalho que teve uma repercussão muito bacana, assim que nem o Skank. Olha só, você falou no Juba da Blitz, baterista da Blitz, eu tenho aqui 2 perguntas do Juba para você. Opa. Juba pergunta, a minha primeira pergunta para o nosso querido Baroni é sobre a excursão dos Paralamas com Brian May, guitarrista do Queen. Eu tenho a maior curiosidade de saber como foi essa turnê, porque deve ter sido maravilhosa. O Brian May é um dos caras que eu mais admiro no mundo. Isso é o Juba da Blitz. A segunda pergunta, eu acho que você já deu uma resposta. E uma coisa que eu guardo na memória com muita saudade é a excursão da Blitz e Paralamas na Argentina. Tocamos em algumas cidades e os Paralamas faziam um sucesso enorme, foi espetacular. E gostaria de saber o que o Baroni guarda na memória daquele momento. Legal, Juba. Pois é, rapaz, eu estava falando desses bateras que eu cruzava toda hora lá na Odeon. Um deles era o Juba. O Juba ficava me pegando no pé. E aí, já sabe fazer um paradiddle aí, exercício com a baqueta? Eu falei, não sabia nada. Ele falou, olha aqui, pô, não pode tocar bateria sem saber fazer um paradiddle, pô. Eu era um moleque novo, não sabia nada. Aí ele, com maior paciência, me ensinava lá a fazer as paradas, não sei o que. Foi mó barato, cara. O Juba sempre foi um grande amigo. E essa lembrança do festival na Argentina, vai ver que foi isso, porque a gente passou acho que 2 noites lá. A gente chegou num dia de tarde e tocou no dia seguinte de noite, porque não dava para tocar no mesmo dia e tal. Mas fomos para esse festival especificamente em Córdoba, era um festival grande, Chateau Rock, e fizemos essa convivência lá, né? Vai ver que é por isso que ele achou que foi mais de um show, mas foi um show só, apenas. E de lá, os Paralamas conseguiram uma outra gig lá em Buenos Aires, no cinema lá no subúrbio. Então foi muito bacana esse convívio lá com a galera. Eu me lembro que foi na época que teve o Plano Cruzado. A gente estava lá em 86, mais ou menos fevereiro, né, de 86. E aí, a outra pergunta foi do... Brian May. Assim, a turnê com o Brian May também foi uma coisa até que decorrência dessa nossa circulada aí pelos países aqui da América do Sul, que a gente fez um outro festival em 93, um festival de rock muito grande em Montevidéu, e uma das atrações era o Brian May. E o Brian May ficou vendo o nosso show, da mesa de som do palco ali, do monitor, e ele curtiu. E aí começou lá, o empresário do Brian May, que era o empresário do Queen, começou a conversar com o Zé, o nosso empresário. E aí quando a gente viu, vocês são da Odeon também, EMI, pô, não sei o quê, o Brian vai fazer uma turnê para abrir... vai fazer uma turnê para lançar o primeiro disco solo dele, né? Vai fazer shows pela Europa. O que vocês acham de abrir a turnê deles? Aí a gente topou na hora, né? Uma coisa foi levando a outra. Foram quantos shows vocês fizeram? A gente fez acho que uns 6 ou 7 shows. Começou em Paris, aí fomos para a Inglaterra, fizemos vários shows e terminamos na Holanda. O último show foi em Roterdã. E foi sensacional, assim, né? E o Macarrão é gente boa? Macarrão, gente finíssima. O apelido do Brian May que a gente deu nas internas era Macarrão, porque o cara era comprido e fino. E foi uma convivência muito bacana. A gente teve aquele sabor de organização, né? A gente aprendeu muito ali, né? Sendo uma banda de abertura, como é que funcionava toda aquela estrutura bacana. Então foi uma escola muito legal. Essa experiência dessa turnê lá foi incrível, né? Primeiro mundo. Outra pergunta para você do Felemos, batera do Capital Inicial. Grande. Só gente boa, hein?
Ó, antes de mais nada, um grande abraço para ti, um grande abraço para ti, para o Bi, para o Ebert, para toda a turma dos Paralamas. Estamos na estrada, tanto tempo juntos, não é mesmo? É justamente essa a minha pergunta. Nossas bandas estão se aproximando do 40º aniversário e eu queria perguntar como você vê os próximos anos para a nossa geração, a geração dos anos 80, que popularizou o rock brasileiro e atualmente o rock já não é uma unanimidade. E até muitas pessoas da nova geração não conhecem as nossas bandas e as nossas músicas. Felemos, baterista do Capital Inicial. Rapaz, o Fê é um desses caras que estava ali em Brasília na hora que surgiu tudo, né? Aquela patota ali, que estava o Dinho, estava o Dado, o Bonfá, Renato, o Herbert, o Bi. É só falar aí, estava todo mundo lá, o pessoal da Plebe Rude. Então, o Fê, imagina você que ele já era muito famoso, né? Nessa época que ele tinha uma bateria importada. Genial, genial. E eu acho que o Fê, ele está insinuando aí sobre esse tempo que a gente tem de estrada e de como a gente consegue ainda se motivar a fazer o que a gente gosta de fazer. Então, enquanto isso estiver aceso na gente, né? Enquanto isso estiver aceso em nós, vai ter Brasil, cara. A gente vai continuar aí na estrada enquanto a gente gostar realmente do que a gente está fazendo, né? E não ficar lá baixando o taxímetro, né? Então, eu tenho certeza que, no caso dos Paralamas, a gente realmente gosta muito do que a gente faz, cara. A gente adora fazer show, a gente adora tocar, a gente adora se reunir para tocar. Quando a gente tem assunto, a gente grava um disco novo. E olha, Fê, eu te garanto que o Capital é um ótimo exemplo disso, né? Porque vocês estão aí com um público renovado, né? Acho que existe, sim, uma demanda do público novo que quer ver essas bandas referenciais, né, que surgiram nessa época tão rica, e a gente teve a sorte de estar nessa época tão né, bacana, tão rica mesmo para a nossa música, como foram os anos 80. E acho que tem até uma tendência natural a gente ir se renovando, né, não apenas virar uma coisa de nostalgia. Acho que muitas músicas do Capital são atuais, muitas músicas nossas, né, dos Paralamas, são atuais. Né? A Legião, que estava fazendo shows aí agora com o André Frateschi cantando, estava levando muita gente para os shows. Então, isso ainda tem uma demanda, ainda tem uma latência, e a gente tem que saber aproveitar isso, né? É legal, né? As pessoas gostam do nosso trabalho, então, enquanto houver essa sinergia, cara, vai rolar rock, com certeza. Eu acho que o rock está muito bem, e sempre esteve bem, sempre que tem um festival de rock, e esperamos que daqui a pouco volte tudo ao normal, né? Sempre que tem um evento de rock, existe um público específico, é um nicho muito específico, e a gente está aí bem, mandando bem, cara. O Capital está bem, tem uma cena bacana, então vamos em frente que o negócio é isso. Atrás vem gente. Eu tenho outros dois bateristas que fazem perguntas mais ou menos com o mesmo top, e aí eu botei os dois juntos, Mamão, do Azimuth, e o Gustavo Schroeder, da Cor do Som. O Mamão do Azimuth, que é um monstro também, diz o seguinte: eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho, pelo profissional que você é, pelas atitudes dentro dos Paralamas, pela assinatura musical. E o Mamão continua: eu já o acompanho desde o tempo em que eu tinha uma banda de rock. Comecei a ouvi-lo desde Vital e Sua Moto, Óculos e a Lanterna. Enfim, acompanhei também o Rock in Rio. Aí ele faz um comentário: foi muito legal a apresentação dos Paralamas no Rock in Rio. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas tenho o prazer de dizer que eu conheci no áudio. Ele completa: a gente sempre tem um cara que nos inspira. Qual foi o seu inspirador? Essa é a pergunta do Mamão. E a do Gustavo Schroeder, da Cor do Som, acho o nome da banda incrível. A origem verdadeira do nome dos Paralamas de sucesso qual é? Quais foram as suas principais influências do jeito de tocar, daquela pegada tradicional da mão esquerda? Perguntas do Schroeder e do Mamão. Caramba, dois monstros aí. Olha, Mamão, eu me lembro quando eu era criança,
passando apresentações do Azimuth na TV Cultura, né? Vocês levando o maior som lá, quebradeira. Aquela hora que você usava uma eletrônica, tinha um aparato que você botava, uma espécie de um captador que você botava na caixa, e tinha um botãozinho de volume que você ia mexendo e tocando, e ia fazendo um som meio filtrado, um mó barato aquilo. Pô, eu pirava com aquilo, cara. O Mamão é um grande instrumentista, um grande músico, acima de tudo, né? Demais, cara. Sempre uma inspiração. Você é um grande mestre. E o Gustavo, então, nem se fala, cara. Os shows da Cor do Som no Morro da Urca era qualquer coisa de tirar o pica-pau do oco, como se diz, né? Era sensacional, cara. O trabalho do Gustavo sempre foi muito roqueiro, sempre teve uma pegada realmente muito bacana. Aquela mistura toda da Cor do Som, só tinha talento ali, não podia dar outra, né? Receita perfeita, né? E, bom... Inspiração, a sua inspiração. Todo mundo sabe, né, que eu sou totalmente fã do Stuart Copeland, né, do Police. Foi o cara que ele foi o responsável pela minha entrega mesmo, querer ser um baterista quando eu vi os vídeos do Police na TV e tudo mais, e comecei a ouvir os discos e reconhecer. Eu sempre falo que eu reconhecia o Copeland como uma espécie de um novo Ringo, porque ele é um cara que influenciou toda uma geração de bateristas depois que ele apareceu, porque ele fazia um negócio de uma maneira tão bacana e tão convincente que todo mundo falou, pô, olha aí, eu quero fazer isso aí também, eu quero me divertir assim também. Tocar bateria é um negócio que passa muito pela diversão, pela coisa lúdica, né? Aquela coisa, principalmente do rock, né? Que é um negócio, né, de espalhar brasa mesmo. Então, eu atribuo o Copeland como um cara que realmente foi responsável pela minha entrega, por eu querer ser um baterista, apesar de eu já gostar muito de bateria e gostar muito do Ringo e de Beatles, né, que você sabe muito bem, né? Então eu sempre falo que o Ringo foi a minha primeira inspiração, mas quem me fez ser um baterista mesmo foi o Stuart Copeland do Police. E, rapidamente, um nome Paralamas do Sucesso. Sim, claro, Gustavo. Resume. Essa história também é muito engraçada, porque antes de eu entrar para os Paralamas, que eles já existiam, que era uma espécie de uma confraria de uns amigos, era o Bill Herbert, mais os outros amigos deles. E uma vez eles queriam dar um nome para a banda, antes de ser uma banda mesmo, um negócio assim, foi uma brincadeira e tudo. E eles contam essa história de que a ideia era ter um nome estapafúrdio, como era Premeditando Break, aquelas bandas com nomes malucos lá, de São Paulo, lá do pessoal da Lira Paulistana, e tudo mais. E aí teve um concurso, né? Não sei o que eles estavam tomando. Teve um concurso que era vamos escolher o nome mais ridículo para uma esdrúxulo. E quis o destino que o Bi Ribeiro saísse com esse nome, os Paralamas do Sucesso, e todo mundo, depois de uma crise de riso, uma hora rindo com dor no rim, o pessoal, não, esse nome aqui está imbatível, tem que ser, a partir de agora nós somos os Paralamas do Sucesso, tudo. Então virou o nome da banda, né? Olha só, para quem está chegando agora, essa é a nossa entrevista de número 258. Há 258 dias nós estamos entrevistando uma pessoa interessante com algo novo para dizer, para contar para a gente. O Baroni foi o segundo entrevistado lá em março e agora está fechando praticamente esse ciclo com a gente, que a gente fecha sábado agora. Aí, como eu não queria repetir as mesmas perguntas daquela conversa de março, eu fiz hoje uma ligação. Fiquei pendurado no telefone conversando com um monte de baterista, pegando um monte de perguntas. Ele já respondeu pergunta do Mamão, do Japinha, do Netinho, dos Incríveis, do Juba da Blitz, do Haroldo, do Skank, Felemos do Capital, do Norival D'Angelo, do Roberto Carlos, Eli Rodrigues, do 14 Bis, Robertinho Silva, Gel Fernandes, do Radiotaxi, Charles Gavan, Carlos Bala, Gustavo Schroeter. Agora, se não der tempo, eu vou pedir que o João... que eu queria ter mais algumas outras perguntas aqui. Se a gente, depois, se tiver que fechar e começar de novo, para a gente atender a todos os companheiros, tá certo? Pode ser? Pode ser, claro, vamos lá. Otávio Monteiro, dos Fevers. Olha só, Otávio Monteiro, The Fevers. Ele faz uma pergunta para você. Se você lembra, João, de um festival em Aracruz, Coqueiral de Aracruz, aqui no Espírito Santo, um grande festival de 3 ou 4 dias. O Otávio Monteiro, estava tocando com a banda Sangue da Cidade e os Paralamas iriam tocar depois.
Aí ele, o Otávio Monteiro, ficou ali sentado assistindo vocês. Os Paralamas arrebentaram. Eu fiquei exatamente ao seu lado. Foi emocionante. Daqui eu mando um abraço para você. Assinado Otávio Monteiro, baterista agora, hoje, dos The Fevers, é uma das bandas de 55 anos de estrada. Que barato, cara. Eu Né? estava na dúvida se era com você que a gente chegou também a conviver alguns bastidores de programas de TV. Mas acho que você entrou depois, realmente, nos Fevers, né? Então, Antes cara, ele fazia Sangue da Cidade, ele fez um monte de grupo antes de entrar nos Fevers. Pois é. Eu me lembro que no Sangue da Cidade também rolaram alguns músicos revezando na bateria, dependendo da época. Até o Peninha, que era do Erva Doce, chegou a tocar no Sangue da Cidade. Acho que ele gravou até o primeiro disco do Sangue da Cidade. O Peninha, quer dizer. Sim, sim. E é isso, cara. Pô, obrigado aí pelo apreço. Maravilha. Guto Goff, Barão Vermelho. Esse aí é outro que já estava com tudo em cima. Quando os Paralamas chegaram para gravar a Puta Demo, o Barão Vermelho já tinha disco, cara. Ele fala assim, João Baroni, aquela voz, imagina aquela voz cavernosa do Guto, assim, João Baroni. Então, João Baroni, grande prazer poder fazer uma pergunta para você, mas gostaria de aproveitar para agradecer a sua presença lá na Escola do Rock, que você deu a honra de participar. A pergunta é sobre o seguinte, você acha que hoje em dia está ficando raro meninos e meninas se dedicarem a estudar bateria, aprender a tocar guitarra, anos e anos? Hoje, o jovem pega uma base na internet, que já está pronta, com ritmo, com harmonia, coloca ali uma letra, faz umas rimas, começa a verbalizar e assume o resultado como sendo uma música autoral. Você acha que está acontecendo isso mesmo? As pessoas estão se distanciando daquele empenho de ficar anos e anos estudando o instrumento até formar uma banda e seguir uma carreira musical? Pergunta do Guto Goff do Barão Vermelho para você. Pô, Gutaço, Cara, pô, o Guto também é outra figura. Ele é um gigante gentil. O Guto, aquele 1,90 m de altura e tem um coração do mesmo tamanho. Então, muitas lembranças, Paralamas e Barão, na época que o Cazuza ainda estava, e depois. Só alegria, só alegria. Eu acho que o Guto está certo até certo ponto, porque as coisas hoje em dia passam por um canal muito imediatista, né? É tudo muito fácil hoje em dia. Na nossa época realmente era difícil. Até para o que eu estava falando aqui, né? Como era difícil para a gente tocar bateria. Eu lembro que aqui no Rio teve uma época que a gente corria atrás de quem tinha um VHS do Steve Gadd, um grande batera, né? E aí a gente, pô, aí, presta aí a fita do VHS. Não, amanhã eu te empresto. E aí era tudo muito difícil antigamente. E hoje em dia as coisas se democratizaram muito. Então você tem que saber separar. Tem gente que tem realmente um clique para fazer uma coisa mais instantânea. E tem pessoas que ainda estão ali patinando um pouco, né, com essa grande oferta que a gente tem de poder fazer as coisas de uma forma mais fácil hoje em dia. Está tudo muito democratizado. E, ao mesmo tempo, o Guto mesmo é um exemplo disso. Ele tem lá a Maracatu Brasil, que é uma escola, né, de percussão, de bateria, que está aí há anos, faz um trabalho maravilhoso. Esse lance aí que ele agradeceu, acho que foi ano passado ou retrasado, teve uma imersão de Beatles lá, e o Guto se lembrou de me chamar, porque eu também sou Beatlemaníaco, e a gente passou uma tarde lá tocando bateria e tentando dar uma deschavada na maneira do Ringo tocar e tudo mais. Fizemos uma grande jam no final, foi super divertido. Então acho que a música passa por isso, cara, por esse canal, né, da diversão, do coletivo, né? E acho que essa coisa é meio individualista. Hoje você, até por conta da pandemia, né, tudo, tá todo mundo em casa, na frente do seu computador. Acho que tem um aspecto aí realmente meio estranho. Porque música, para mim, é coletivo, cara. Não adianta você ficar estudando pra caramba e você não ter interatividade com outras pessoas. Então, tá certo que você tem que ter uma noção do que você, né, vai tocar violão, pá, tem que saber os acordes, vai tocar baixo, não sei o que, piano.
bateria, pá, você tem que aprender a tocar minimamente o instrumento. Mas o grande barato é a interação. Você tem que aprende a tocar e vai atrás de alguém para você tocar junto, cara, que senão não vai adiantar para coisa nenhuma. O meu palpite é Legal. esse. Então, é por aí. Vamos ver se desse separar o joio do trigo aí sempre vai ter coisa boa, porque é o momento atual. Meu filho adora hip hop, cara. Não tem jeito. A gente vive o que eles chamam de zeitgeist. É o momento atual, né? E eu acho que o rock ainda tem o seu lugar, todo mundo tem seu lugar e todo mundo tem o seu canal, né, com um público sintônico, né? Você vai achando a tua Não sintonia. podemos esquecer que quando a gente começou a se apaixonar pelo rock, nós estávamos fora das caixinhas dos nossos pais, né? Então é um Exatamente, processo natural. o mundo gira, né? Não tem jeito. E o relógio João, não nós temos 13 minutos pela frente, temos 3 perguntas, vamos tentar matá-las. Cláudio Infante, outro batera de responsa. João, ele sabe pergunta para tudo. você, João, você que já tem o projeto dos Paralamas, que é um projeto em grupo, e também tem um projeto com Liminha, que é o Silvas, que é outro perfil de projeto. Se por acaso lhe atrai a ideia de ter um trabalho com seu selo exclusivo, com seu nome, um trabalho musical que não coubesse em nenhum perfil dos outros projetos. Cláudio Infante perguntando isso para você. Grande Claudinho. Pô, Claudinho ele foi um menino prodígio, né? Que ele tocou em 1981, 82, ele estava tocando no Maracanãzinho, no Festival da Globo daquele, né? Ele devia ter 16 anos, já estava quebrando tudo lá. Um grande músico, tocou com Deus e o Mundo, passou um tempão no Kid de Abelha, naquele momento que o Kid de Abelha gravou seus maiores sucessos. Enfim, um grande, grande brother. E até hoje também está aí fazendo um trabalho muito bacana também, dá aula, toca pra caramba. Cara, sinceramente, eu não sei o que eu faria se não fosse os Paralamas. As coisas que eu faço extra Paralamas são muito pontuais. Eu incluiria aí esse projeto incrível que eu tenho feito nos últimos anos com o Rodrigo Santos e o Andy Summers, né, que é o Call the Police, né, que é um projeto sensacional. Infelizmente, esse ano a gente não pôde fazer, mas está tudo indicando que ano que vem vamos fazer a 4ª turnê do Call the Police aqui no Brasil, vários países aqui da América Latina. As datas foram todas adiadas para o ano que vem. Então, eu já me sinto muito realizado com o que eu estou fazendo. Completo, né? De vez em quando, alguém me chama para gravar, acho um barato também, porque eu funciono tão bem dentro dos Paralamas e, às vezes, eu fico até meio receoso quando alguém me chama para gravar, porque eu falo, vem cá, eu só sei descer o cacete. Então alguém já sabe o que vai acontecer quando me chamar para tocar bateria, né, meu? Não vou dançar valsa, né? Então, foi assim com a Rita Lee, né? Logo depois do acidente do Herbert, eu passei quase 1 ano e meio, 2 anos tocando com a Rita e o Roberto. Foi uma das experiências mais legais que eu tive fora dos Paralamas, foi especialíssimo. Até hoje eu agradeço eles, porque foi uma escola tocar com a Rita e o Roberto, foi muito bacana. Então eu estou muito feliz, cara, já estou muito autossuficiente aqui com a minha parada, cara. Eu não penso assim em fazer alguma coisa assim muito específica, com um trabalho assim muito específico. Eu já estou muito bem resolvido aí com essas paradas e estou bem feliz, cara. Quem sabe alguma hora, Maravilha. se tiver um pouco mais, conseguir botar minha mente para funcionar nesse sentido, quem sabe, né? Mas é uma boa dica aí. Valeu, pô. Valeu aí, Claudinho. Temos 10 minutos, 8 minutos e 2 perguntas. Mário Fábio, baterista dos Titãs, que veio a ocupar o sagrado banco do Charles. Não é para qualquer um sentar naquele banco, Não é nem então banco, temos que tirar o chapéu pro não é Mário. nem banco, é a bolsa de valores inteira, cara. Aí ele fala assim, João, o que você pensa do futuro da música? Vai reciclar ou vai se tornar criação software? Os grandes músicos estão mais velhos, alguns já até partiram. Não estou percebendo uma continuação. Digo software, por atualmente pode-se criar música sem saber tocar ou cantar. Pergunta do Mário Fábio dos Titãs para você. É isso. Pô, Mário, você é um menino talentosíssimo. Menino, né? Porque o cara é muito, muito jovem e já tem uma bagagem musical gigantesca. O cara toca vários instrumentos. Já viu ele tocando guitarra, o Mário Fábio?
Não, não vi ainda não. Que nem sei lá quem, que nem o B.B. King, cara, impressionante. E excelente, exímio baterista, o cara é um músico completo. Mas, Mário, é o seguinte, cara, eu estava falando agora há pouco sobre o tal do Zeitgeist, né, que é o momento atual. Eu acho que a música, se você pensar assim, no século XIX, pouco antes do século XIX, a música era um negócio etéreo, só tocava quem lia partitura. Você precisava de um piano, precisava de uma orquestra, era um negócio muito elitista. A música foi se popularizando com o tempo. Aí tinha o piano do salão lá, que tocava sozinho, com aquela, né? Você vê em filmes de faroeste. Aí, cara, inventaram lá o rolinho lá que, né, o Graham Bell lá inventou, o telefone inventou o rolinho lá que tocava a música, depois inventaram o gramofone. A música foi se popularizando, né, de um jeito que é um negócio irrefreável. Então, eu acho que sempre vai ter um nicho de gente que gosta da música, de ouvir só vinil, né? Ouvir vinil no amplificador valvulado, ou tocar guitarra, ou tocar rock, ou tocar jazz, né? Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta para isso. E tem muita gente fazendo música com software, e muito bem, né? Vai ter coisas que a gente não vai gostar, porque não é uma questão do que é bom e o que é ruim, é uma questão de que você gosta e o que você não gosta, né? Então, eu acho que eu não tenho muito essa questão. Acho que ninguém vai ocupar o lugar de ninguém irregularmente. Acho que vai ter sempre algum oportunista e tal, mas isso é momentâneo, é fogo de palha. A gente sempre viu essas armações acontecendo no mundo da música, né? Não sei o quê. Aí dura um tempo, aí acaba, aí vira uma música de nostalgia. Então, acho que a gente tem que ter essa mente aberta mesmo, porque nada é tão sagrado, né? Ao mesmo tempo, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. E acho que tem muita gente hoje fazendo o que existe de mecanismos e ferramentas para fazer música de uma maneira criativa, de uma maneira oportuna. Então, isso tem a ver com o momento atual, né? Esse momento incrível que a gente vive, com internet, com computador em casa. Ninguém precisa mais ter um estúdio para gravar, né, o seu disco. Você pode fazer isso. Isso é a democratização, né, dos meios, né? Aí, eu acho que você respondeu a ele. Admirável um mundo novo. Vamos à última pergunta, 3 minutos para a resposta, igual ao programa Silvio Santos. Paulinho Fonseca do J Quest. Fala aí, mestre Baroni, grande abraço. Como foi a gravação do Big Bang em 1999, não sei se começo de 98? Para mim, um dos melhores sons de bateria que a gente pode ouvir no pop nacional em todos os tempos. Me conta aí, destaque para a música Pólvora. O que é isso, companheiro? Que música é essa? Como funcionou? Conta aí pra gente. Mata essa curiosidade. Paulinho Fonseca, batera do J Quest, perguntando para João Baroni. Paulinho é o rei do groove, né? O trabalho dele no J é sensacional. Ele está lá fazendo a cozinha lá maravilhosamente com o PJ. Pô, e ele é gente finíssima, criativo, obstinado, faz um trabalho maravilhoso. Mas aí, Paulinho, eu acho que o Big Bang é um disco irmão do Bora Bora, né? Engraçado, Bora Bora, depois veio Big Bang, né? Os dois álbuns começam com BB. Levei 38 anos para descobrir isso. Mas realmente foi um disco que a gente aprimorou ali, o que a gente estava fazendo ali na época, 88, 89. A gente estava muito influenciado pela música afro, pelo funk, de alguma maneira. O Herbert, nessa época, estava muito influenciado pelo Prince. A gente estava fazendo uma espécie de um proto-hip-hop ali, nessas músicas, dessas safras aí, desses dois álbuns. E realmente foi uma experiência muito bacana. A gente gravou com um naipe de metais muito afiado, que o pessoal da gravadora arranjou para a gente. A gente já não tinha o naipe muito definido. A gente começou a usar o naipe no Bora Bora, aí já no Big Bang a gente já estava com os músicos mais fixos. Tinham alguns músicos fazendo essa coisa dos sopros, né? Então, realmente foi um disco muito legal. A gente ainda gravou ele na Odeon, que tinha uma sala maravilhosa, onde a gente tinha gravado o Passo do Lui, né? Então, falou, pô, se aquele disco ficou bom, vai ficar bom de novo. A gente gravou lá esses álbuns na sequência, né? O Bora Bora, o Big Bang e os Graus a gente gravou lá, né? Enquanto o estúdio ainda
existia, porque depois ele foi demolido, né? Construíram um condomínio lá, não sei o quê. Mas é isso, é um disco realmente que a gente lembra com muito carinho, é um disco muito bacana mesmo. João, olha só, nosso tempo chegou ao final. Eu só tenho que dizer o seguinte: muito obrigado por tudo. Nós somos amigos há muitos anos e eu sempre tenho o prazer de todas as minhas loucuras eu ligo para você e encaixo você no balaio porque você vai me ajudar de alguma maneira. Tamo Então junto aí, nós todos devemos muito a você, não só como músico, mas acima de qualquer coisa pelo ser humano fenomenal que você é. Você é um cara amado por tantos. Olha só, Mamão, Japinha, Netinho dos Incríveis, Júlio da Blitz, Cláudio Infante, Mário Fábio dos Titãs, Felemos do Capital, Norival, D'Angelo do Roberto Carlos, Haroldo do Skank, Eli Rodrigues, Guto Goffey, Robertinho Silva, Gel Fernandes do Radiotáxi, Charles Gavan, Carlos Bala, Gustavo Schroeder da Cor do Show, Otávio Monteiro do Fibras e Paulinho Fonseca. Sabe para que eu fiz isso? Eu liguei para os caras e os caras mandaram as perguntas em 3 minutos. Todo mundo te ama, cara. Todo mundo te adora. Vou dizer, todo mundo ama você. Não, cara. Eu não usei Edu, eu usei a chave mágica que tem nome e sobrenome, João Baroni. Porra, cara. Edu, eu tô me sentindo naquele programa do Faustão, Essa é a Sua Vida, né? Alô, meu. Fiquei emocionado aqui, cara. Foi uma homenagem, uma surpresa e tanto, né? Uma tremenda homenagem, desmerecida. Eu acho que tudo isso aí que você falou, vou falar uma coisa, tudo isso aí que você falou, ricocheteia aqui, resvala aqui, pega no Bi, no Zé e no Herbert. Pega nos Paralamas, que é por isso que eu estou aqui, por causa dos Paralamas. Então eu divido todos os meus trunfos, os meus méritos com os meus grandes amigos e parceiros de vida, Herbert, Bi, Zé, você também, que está aí desde o início, aturando os Paralamas nas rádios. Lá, Nada, aprendi muito com vocês e tenho muito mais para aprender. Meu compadre, muita saúde para você em casa, um beijo em Janete, um beijo em todos. E a gente logo está se abraçando, se vendo e conversando fiado novamente, pessoalmente. Parabéns, um beijo. Pelo teu trabalho maravilhoso aí, cara. E sucesso. Eu quero ver o disco do Big Beatles pipocando, hein? Janeiro, se Deus quiser. Um beijo. Você faz parte do disco, você canta Money lá no disco. Um beijo. Não espalha. Tchau.